E para eu me apresentar, assim, muitas pessoas sabem que eu fiz uma jornada de vida muito interessante, porque minha primeira formação foi em direito, mas eu não me adaptei e fui para a área da saúde. Né? Então, eu fiz formação de professora de yoga, fui para medicina indiana, fui para o Ayurveda e fui para a Índia, porque aí eu fui beber água na fonte. E depois eu tive um bom tempo, né, aplicando massoterapia indiana, aulas de yoga, montei um núcleo de yoga maravilhoso em Campos do Jordão. Mas em 2014 eu ouvi falar de uma técnica que era de toques sutis que encontrava traumas vividos desde o útero da mãe até, né, a primeira infância, a segunda infância, a vida adulta, adolescência e por aí vai. E eu me interessei muito por esse curso. Fui até Londrina, atrás do professor Afonso Salgado, e ele fez assim com o dedinho. Você não pode, porque você não tem formação em fisioterapia. Mas que depressa prestei vestibular. Lá voltei eu para a faculdade. Fiz Olha, a formação de fisioterapia e quando eu estou terminando a faculdade de fisioterapia, o pessoal do Instituto me liga e fala: Beatriz, teremos curso em São Paulo, você quer? Oh, meu Deus, é claro que eu quero. Então, eu fui para a microfisioterapia. Depois da micro, encontrei a origem emocional dos sintomas, que foi o outro curso com o Ivan Bornaldo, que foi que você me viu, né, na live falando da origem emocional. Estamos estudando sem parar, há 4 anos já, e vim fazendo neurosuplementação do cérebro, porque eu trabalho com longevidade do cérebro, e também trabalho com a modulação intestinal. Então, é uma formação extensa, e este final de semana também foi um retiro muito importante, que estudamos muito sobre espiritualidade, ciência e espiritualidade, né? Como tudo está conectado. Então, o meu trabalho é todo voltado dentro da prática integrativa para promover bem-estar, saúde, o bem viver para todos. muito Então, é bem. isso. É isso que a gente fala sempre, né? Você não pode ver o ser humano só o corpo. Não, Para você tratar da dor do corpo, pode ver que pode haver origens emocionais, origens no campo energético, né? Espiritual. Então, o ser humano ele é integral, corpo, mente e espírito. Então, me exato. encanta quando eu vejo as pessoas trabalhando dessa forma, porque é a minha linha de trabalho. E muitas vezes ainda encontramos muitas pessoas que desacreditam. E quantos resultados bons se traz, né? E que Nossa, bom que você... a gente acelera tratamento, é mais Isso, rápido, né? muito mais rápido. Você aí na sua nas leis biológicas, né, avaliando as origens das dores, né, com o estudo das leis biológicas e tal, você faz aplicação no seu trabalho como fisioterapeuta também? Também, porque eu trabalho com 3 pilares, né? Eu costumo dizer que é assim, a porta de entrada é a fisioterapia convencional, que é a parte biomecânica. Então, a pessoa vem para reabilitar de uma lesão, de uma fratura, uma pós-cirurgia. Então, eles me procuram por conta desse primeiro momento biomecânico. Só que aí eu apresento todas as outras possibilidades de tratamento, que é a parte bioquímica, que eu faço um exame nas pessoas. Eu tenho uma maquininha que é assim incrível, ela lê a pessoa em 1 minuto e ela me dá relatório, são 117 páginas de relatório de todos os sistemas. O que o corpo está precisando para ficar bom, para ele se equilibrar e entrar em homeostase. Aí tem a parte da neurosuplementação, entro com a suplementação necessária e também falo da emocional, que muitas vezes a lesão foi causada
por um fator emocional. E a pessoa acha que não, fala, não, mas eu bati, eu quebrei. Falo, ok, tudo bem, mas por que o corpo sofreu aquela lesão? Por que foi no direito? Por que não foi no esquerdo? Por que foi no pé? Por que não foi no ombro? E assim eu vou explicando. E também linko com a parte da espiritualidade, porque não importa a religião, mas a fé é um grande fator para a reabilitação acelerar, sabe? Então, são vários pilares que eu trabalho. Então, eu vou mostrando para a pessoa tudo que tem, e os aparelhos também de alta tecnologia, né? Para tirar a inflamação do corpo. E aí, a melhora é muito rápida. Tá. Eu fiquei muito curiosa com a questão da longevidade que você está trabalhando, da Suplementação. neurosuplementação cerebral? Não, Sim, não é isso. sim, É é isso? isso, é neurosuplementação do cérebro. Porque como funciona isso? Nós olhamos para o intestino como cérebro e tudo que acontece no intestino está acontecendo no cérebro. Então, os dois são linkados pelo nervo vago. Esse nervo, se inflamado, ele vai levar inflamação para o cérebro. E todas, né, a gente vê que todas as doenças do cérebro são causadas por inflamação. Lógico, tem um fator genético, a gente investiga a genética, porque nós vamos pedir, né, para o paciente fazer também os exames, se ele tiver possibilidades, óbvio, né, fazer o exame genético. Vai apresentar algumas características. Nós já podemos suplementar na prevenção. Caso a pessoa já venha com um processo inflamatório, como um Parkinson, um Alzheimer, um AVC, ou até mesmo, eu sempre pergunto para as pessoas, tem tontura? Como está dormindo? O sono está legal? O intestino está funcionando? A gente já vai direcionando e já vai sabendo como está esse cérebro e o intestino. Então, nós já sabemos que ali já tem uma inflamação, aí eu já apresento o meu exame bioquímico para ele, e a partir dali eu sei o que o corpo vai precisar. Então, a gente suplementa o cérebro para baixar o nível de inflamação e a pessoa já começar a melhorar. Hoje, agora há pouco, eu estava falando com uma paciente, nós não temos 30 dias de tratamento. Eu estou trabalhando com ela cérebro, baixar a inflamação, intestino, baixar a inflamação. Ela apresentou melhora. Eu já falei para ela, falei, oh, glória a Deus! Glória a Deus! Porque foi incrível como a gente ajusta para cada pessoa a suplementação adequada. Então, para quem precisa de foco, atenção, para quem não dorme, para quem está na ansiedade ou na depressão, já sabemos que tem inflamação. Sim. Tá? Tem inflamação ali, já está fazendo. Tonturas. A pessoa às vezes fala que quando eu levanto de manhã já dá tontura. Quando eu abaixo para pegar o objeto. Ok, vamos investigar. Pode ser uma hipotensão, mas pode ser uma inflamação. Porque a inflamação, ela vai quietinha. E quando descobre um Parkinson ou um Alzheimer, é porque o processo já vem de muito longe. Então, a gente já estanca. Já se alastrou. Porque o sintoma, ele aparece quando já está muito inflamado. Dá para estancar. Porém, não dá para voltar ainda. A questão da neuroplasticidade hoje é comprovado cientificamente, né? Eu faço parte da escola de neurociência, da neurosuplementação, e nós estudamos tudo isso, e tudo tem artigo científico. Isso. A Cláudia está perguntando se é verdade que o leite inflama. Muito! Leite e glúten demais, né? Primeira coisa que eu tiro, leite
açúcar, trigo, porque o leite ele foi feito para o bezerro, o leite do humano é leite materno. E muitas vezes até o leite de amêndoa, tá? Conforme o nível de alergia que a pessoa está, o leite de amêndoa também pode causar inflamação. Então, a gente tira o leite, sim. Muitas vezes a inflamação já está muito grande, já atingiu o fígado, baço, pâncreas, intestino, até você fazer essa limpeza geral, realmente tem que tirar tudo. Né? Ainda há pouco eu Mas a conversava com gente uma pessoa. pessoa. Primeira coisa que a gente tem que tomar decisão é nos conscientizarmos que nós podemos nos curar. Sim. E para isso, decisões pequenas e simples, como eliminar açúcar, eliminar glúten, eliminar leite, coisas... é radical? Não, você não precisa ser radical, absolutamente radical e totalmente, né? Lógico que em determinadas situações é melhor ser radical. Mas na vida, no dia a dia, para quem ainda não está com processo inflamatório e tal, é melhor ir se cuidando previamente, né? Preventivamente, né? Prevenção. Sempre a gente procura ir na prevenção. Só que nós podemos dizer que 99% das pessoas estão inflamadas. Tá? É um pacote grande, não é pequeno, não. E normalmente, lógico, não descartamos a genética, mas podemos dizer que muito é por conta da alimentação. Outro fator de inflamação do cérebro é estresse. Estresse crônico. O estresse crônico, uma pessoa que já vem... eu agora estou estudando também como advogada sobre a saúde mental do trabalhador. A gente tem falado muito sobre isso. O estresse crônico, a cobrança, muita gente no burnout. Então, isso também gera inflamação. Vai apresentar primeiro nas articulações, às vezes começa com uma dor lombar, uma dor cervical, e aí a gente já vai tendo um sintoma ali de que já tem uma inflamação, e a gente precisa baixar esse nível de inflamação. Então... E lembrando, né, que nem só, que às vezes você, mas eu não tenho razão para estar estressado. Quer dizer, não tem uma razão evidente, aparente, né? Assim, no trabalho... Eu tenho um dia a dia tranquilo em casa, já estou, né, aposentada e tal. Como é que é o dia a dia? Eu não vou nem à rua, eu tenho medo de bandido, eu tenho não sei o quê. E aí começa, aí tem um processo, aí você vai ver, tem um processo de solidão, tem um processo de medo, tudo isso é estresse. Tudo isso gera um fator de estresse tão violento que realmente vai causando... né? As dores, as inflamações e tal. A Magna nos pergunta, oi Magna, que bom ter você aqui. Meu filho eliminou tudo e ainda não ficou muito bom. Faz mais de um ano com tratamentos naturais. Ou seja, a alimentação não é pura. Ela está falando. Sempre acredito nas causas emocionais também. Isso. Pode falar. Então, mas aí é assim, para a gente tem que olhar como é que foi, né, o tratamento. Eu tenho pessoas que chegaram para mim, que estavam fazendo tratamento com um médico muito top de uma cidade que eu não vou falar por ética, e a pessoa estava há mais de um ano fazendo o tratamento e ainda com o problema. E ela chegou, né, me relatou como foi todo o tratamento e nós fizemos uma intervenção. Eu falei para ela, olha, algumas coisas nós vamos modificar, algumas coisas nós vamos manter. Você topa? E ela topou. E olha que era uma senhora de idade, com mais de 70 anos. Graças ao bom Deus, o tratamento foi muito assertivo e a doença desapareceu. Porque a gente parou de dar alimento para o que estava crescendo. Em primeiro lugar, é muita disciplina. Ela era oriental, né? Então, a oriental ela é maravilhosa, ela tem muita disciplina. É disciplinada. Mas, às vezes, precisa de uma suplementação adequada. Ele pode tirar tudo, ele elimina tudo que está fazendo mal. Porém, às vezes falta um ajuste na suplementação.
E Agora, aí, isso a gente vai ajustando, a gente vai equilibrando. Às vezes dá muito certo de logo no começo a pessoa já fica bem. Mas é importante ir fazendo um checklist de alimentos que causam alergia, alimentos que dão, sabe, que você vai dando gatilhos. E outra, vai precisar fazer o tratamento emocional. A gente sim, precisa da microfisioterapia é, ou buscar a origem emocional através da conversa, que a gente pode fazer online, e a gente encontrar o porquê. Porque ele pode ter um problema no transgeracional, dos avós, dos bisavós. Eu achei outro dia na minha filha um problema transgeracional na 8ª geração para trás. exatamente. Isso que eu ia comentar, em razão do comentário que a Magna fez, a Magna já esteve aqui conosco, né? Que realmente suplementação, alimentação, é um processo de tratamento, ele tem que ser completo. E quando ela fala, eu acredito muito nas origens emocionais, também existem, tanto é que aí você levantou essa questão transgeracional. Às vezes E você traz questões emocionais que vêm lá de ancestral que você nunca nem conheceu, provavelmente nem sua família vai se lembrar, né? não tem Mas são como. coisas que você vai ter que ir trabalhando, trabalhando para cortar, né? Às vezes questões tão bobas, pequenas, que a gente não valoriza tanto, de uma criança, por exemplo, às vezes assim, um simples não gritado de uma mãe gera um problema que ela pode levar para a vida inteira. Ou não. Tudo depende do que já traz essa pessoa na carga emocional dela, o que está herdado. Então, tudo, por isso que a gente fala, o ser humano ele tem que ser visto para qualquer tratamento de forma integral. Ele não é um pedaço, ele não está isolado, ele é parte de um todo. E quando a gente vê, a gente analisa como um todo, a chance da cura é muito grande. Né? Começa pela própria conscientização, os cuidados alimentares, toda essa variação que você faz, que é fantástica, cabeça. Pensamento. Porque, Isso. olha só, o pensamento, ele tem peso, ele tem cheiro, ele tem um peso molecular, ele tem cheiro, ele tem cor. Outro dia eu fiz um tratamento trabalhando com a pessoa, ela começou a trazer as informações através de cores. Então, Exato. pensamento também interfere. Agora, quando a pessoa não quer fazer o tratamento emocional, a gente ainda tem uma outra vertente que a gente faz, mas aí a pessoa precisa concordar, ela não precisa participar. É o que a gente chama de captação psíquica. A gente ainda tem a ferramenta da captação psíquica, que é olhar para as personalidades de vidas passadas. Tá? Não é a terapia de vidas passadas. A pessoa não precisa Sim, não participar. é isso. Mas ela precisa querer fazer. A gente pode fazer sem ela estar presente, captar personalidades. As pessoas acreditando ou não, a informação do campo energético e do campo sutil está ali. Nós não caímos de paraquedas aqui. Você tem Exatamente. toda uma história de vida que está lá para trás. Né? Então, precisa da alimentação, precisa do apoio da família, precisa da psicoterapia, precisa de ir buscar a origem emocional, precisa suplementar, precisa de atividade física, porque a atividade física é uma cascata de hormônios. Nenhum, se existisse uma pílula mágica, a gente até tem uma para dar o up na pessoa quando precisa. Mas o exercício físico é a pílula mágica para a vida. É o estilo de vida, né? O estilo de vida. Isso! Então a gente vai, né? Eu coloco 8 áreas para a pessoa olhar. E olhar com carinho, porque ela é um ser sagrado em evolução, nós somos divinos. Né? Então a gente precisa olhar para essa sacralidade,
cuidar bem da gente. Não adianta querer cuidar do outro e não cuidar da gente. Exatamente. Né? É igual, a gente brinca, é igual a máscara do avião. A aeromoça fala para você, quando a máscara cair, põe em você. Põe você. Depois você põe no outro. Dá oxigênio para você poder auxiliar. Então, é fundamental a gente cuidar da gente para poder cuidar do outro, né? Exatamente. Você tá vendo? Eu vi uma frase ontem que eu acabei repetindo para numa sessão hoje terapêutica com um paciente, que dizia o seguinte: o seu problema é o tamanho do ego que você quer ser. Então, você aumenta, você amplia, você faz com que o seu problema seja realmente um grande problema se você não coloca a sua consciência num nível tal de que você cabe a você buscar a tua cura, seja usando os artifícios que tiver que usar, né? Porque profissionais por aí bons tem muito. Tem alguns que não são bons, mas tem muita gente boa, né? Tem de Vamos só tudo. dar uma atençãozinha aqui. Magna perguntou, tá muito bom porque as pessoas estão comentando bastante. Tem gente dizendo que precisa de tudo isso aí, viu? Que você faz. Bora! Venha! E Nós aí criamos a online Magna também. pergunta também se funciona para fobias sociais ou outras. Sim, sim. Porque quando a gente faz o atendimento, muitas vezes a pessoa vem com uma queixa. A fobia social é um sintoma. É só o sintoma. É Porque só. o trauma ele é vivido de uma forma, a pessoa vive de forma isolada, ela não conta para ninguém, muitas vezes ela não consegue, não vai, né, se expor muitas vezes, e é algo assim que é inesperado. É como, às vezes eu brinco, eu tive uma discussão incrível com o senhor, que foi tão legal, que eu falei para ele assim, às vezes para uma pessoa, quando passa a manteiga no pão, o pão cair com a manteiga para o chão é um desastre. Era o último pão que ela tinha. Aí ele brincou, ah, Beatriz, até parece, isso não é trauma. Eu falei, é sim. Assim como para uma pessoa perder toda uma plantação porque a geada chegou e acabou com tudo, como ele vai viver? Ele não tem comida. E assim como o outro também não tem comida. E Então, alguns têm mecanismos internos, herdados ou não, que ele consegue enfrentar essa adversidade com muito mais facilidade que outros. Outros até exato. buscam suicídio. Então, quando você vê a fobia social, né, nós olhamos para o sintoma. A fobia social é um sintoma, mas a origem nós vamos buscar. A gente precisa ir lá buscar onde começou, onde foi o gatilho, porque tem um programante. Sim. Normalmente, né, pode estar com a pessoa nesta vida mesmo, ou pode estar no transgeracional. Dentro da psicologia, a gente chama de transpessoal, né? Que teve Ken Wilber, teve Stanislav Grof, ele traz o transpessoal. Agora, para nós também, nós olhamos para a questão familiar, que tem o transgeracional. Então, a gente não para de A estudar, né, psicologia já Terezinha? aceita a transgeracional, assim como a neurociências também, né? A ciência está avançando muito para aceitar, por exemplo, a espiritualidade, uma coisa que até há pouco Já, tempo não se aceitava, já né? está O aceitando. poder e a importância da espiritualidade, da crença, né? Da crença positiva em algo ou alguém que seja maior e capaz de nos fortalecer, né? Ou Exato. nos sentirmos fortalecidos quando entramos nesse processo da espiritualidade. Sim, porque é assim, cada pessoa traz as suas crenças, traz os seus arquétipos, né? Eu falo também dessa questão do arquétipo, porque muita gente, né, que recebeu dos pais, dos avós, crenças que estão lá dentro de acordo com a cultura de onde eles viveram. E isso vai formando a pessoa, é um banco de memória. Exatamente. Então, quando a gente olha para esse campo de memória, para esse banco de memórias, a gente não descarta, pelo contrário, a gente traz para a pessoa ver, ser independente da religião.
Se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é muçulmano, se ele é hindu, se ele é espírita, não importa. É olhar sem julgamento e sem crítica, mas a gente vê que ele tem um suporte, que tem um criador ali que deu a vida para ele. E que algumas Exatamente. crenças, né, algumas crenças podem trazer trauma. Exatamente. Aí a Pode Maria trazer Bernadette está lembrando. limitação. Verdade. Limitação, né? Isso aí. Maria Bernadette está lembrando que até as constelações familiares agora são aceitas pelo SUS. Eu sei que o SUS aceita várias práticas integrativas, né? E eu até fiz biomagnetismo inspirada na aceitação do SUS, depois eu fiz a cura reconectiva, porque eu acho que a gente não pode se limitar. Não. Porque o ser humano não é limitado, ele tem uma série de possibilidades. E quando você se dedica a ajudar o outro a se tratar, você precisa conhecer o máximo possível, né? Isso, aquele dia que a gente conversou, né? Você falou das suas formações. É incrível, é isso aí. Nós, né, não devemos ficar dentro da caixinha empacotadas naquela formação cartesiana. O ser humano é complexo, né? Quando eu falo, a gente quando nós somos mãe, nós somos filhas, nós somos profissionais, somos terapeutas, mas a gente leva esse pacotinho para onde a gente vai. Não tem como separar. Não tem. Não tem. Então a gente sai da caixinha, busca vários conhecimentos, né? Eu fiz um curso, é legal você fazer também, vamos trocar figurinha e as pessoas saberem agora. Existe um curso que chama Cuidados Paliativos. A gente auxilia as pessoas a morrerem. O que é importante? Eu sempre falo, a morte é a melhor conselheira da vida. Então, se você olhar para nossa amiga morte, que um dia, ela está aqui, ela está com todos nós. Nós já nascemos sabendo que tem um prazo. Sim. Você vai viver hoje, você vai buscar o melhor para você, você vai procurar fazer o teu propósito divino, você vai em busca do autoconhecimento. Então, aqui e agora, né? A morte é a grande conselheira da vida, não é? Sem dúvida. Eu vi cuidados paliativos, que é excelente, né? Aqui no Brasil nós temos a Ana Cláudia Quintana. Eu fiz com ela. Eu vi quando eu estava fazendo mestrado, a Magna está aí dentro, ela fez o mesmo mestrado que eu, depois ela até avançou para o doutorado, eu não fui. Mas lá dentro, o que nós vimos de práticas que eu não conhecia, como psicóloga clínica, não conhecia, uma delas são os cuidados paliativos, né? Aliás, ali eles trazem de tudo, porque o mestrado é mestrado da psicologia clínica e da saúde, ou seja, na área da saúde ele traz tudo. Sim. E aí me interessei muito, fui comprar aquele livro da Elizabeth Hungry, que é a primeira que escreveu a respeito, né? Que abriu os olhos, depois a Ana Cláudia trouxe para o Brasil e tal. Mas assim, a importância de você levar para a pessoa que já está sem esperança de vida, né? Que já está na sua fase mais terminal. Quer dizer, a alegria do viver, seja o tempo que for, né? Para não tornar os seus últimos momentos aqueles momentos de raiva, de rancor, de ódio, de ausência de perdão, de raiva do mundo, porque eu, né? Então, a importância de levar essa paz, essa tranquilidade, é um trabalho lindo. E quando eu terminei o mestrado, eu falei, com isso, é disso que eu vou cuidar. Você sabe que eu falava assim, eu não quero cuidar de adolescente, né? Eu quero cuidar só de paliativo ou então de gerontologia. Vou me aperfeiçoar nisso. Toca fazer curso. Eu só tenho cliente adolescente ou jovem adulto. Eu não tenho um cliente que seja mais de 50 anos. Parece assim um tipo de atração amorosa, carinhosa, né? Porque eu cheguei a fazer cuidados paliativos, mas para mim era mais complicado, porque eu tinha que ir visitar, tinha que ir no hospital, na casa das pessoas.
e eu cuido da minha mãe, então eu não posso me ausentar. Eu tinha que me dedicar a um trabalho que eu pudesse fazer mais online mesmo. Isso. Mas é um trabalho tão rico e que acrescenta tanto para a gente, né? Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, independente de ser profissional da saúde ou não, porque dá valor no hoje, nas pessoas que eu tenho aqui comigo agora. Acolher, né? Saber acolher. Verdade. Me amar profundamente, porque eu estou aqui e agora. Cada dia é um milagre. É um milagre. É um milagre. É um prazeroso a vida que você tem que agradecer a cada minuto. Todos a Bernadette está lembrando aí. Bernadette, obrigada. Você está sendo uma parceirona aí, viu? Está lembrando o nome da Elizabeth Kubler-Ross. É isso mesmo. E aí você falou também da psicossomática. A psicossomática já é um outro campo também. Eu até fiz um curso separado. O curso não foi tão bom, mas serve para a gente estudar, assim como a medicina germânica, né? A física quântica, as leis biológicas, né? Que a gente estuda tanto no MPC quanto lá com o Ivan Bonaldo e tal. É muito bom para a gente entender, aí sim, o corpo, o ser humano completo, como ele tem que ser, né? E olhar para a vida, né? Eu vi alguém colocou alguma coisa do luto, né? Verdade. O luto, ele tem suas fases, ele tem a dor dele. Só que eu sempre falo, a dor, ela vai ficar lá, mas o sofrimento é escolha. É a pessoa que escolhe ficar no sofrimento, no vitimismo, no abandono, naquela coisa. Então, quando vem alguém com a questão do luto, a gente sempre explica. A dor, ela é subjetiva. Cada um sente de um jeito. Porém, o sofrimento é escolha. Porque eu preciso partir para a vida, né? Reverencio, honro os que já fizeram a passagem. Mas a minha vida continua. Então, eu vou em direção à vida. Porque eu estou aqui agora. Deus tem um propósito para mim. Então, é ali que eu vou. Né? É isso aí. É também fazer o movimento para sair. O movimento da vida, ele é constante. Né? E a gente fala, a morte é passageira, mas a vida é eterna. A vida é eterna. Né? É agora, né? Você tem o certo nascimento e o certo a morte, mas entre os dois tem um mundo de vida para você viver. Muita coisa. E cada dia você pode se transformar naquilo que você almeja, mantendo os sonhos, né? Mantendo. Aí a gente consegue olhar também para o paciente quando ele chega. Eu sempre pergunto: qual o seu sonho? Qual o seu desejo hoje? Aí ele já vai me dando pistas, né? Porque é fundamental ter sonhos. Sim. Não importa se você fala assim, poxa vida, eu quero fazer uma colcha de retalhos, eu quero costurar, ou eu quero comprar um carro, alguma coisa o ser almeja. Ele almeja. Ou, né? Eu quero sabedoria, eu quero ter um poder pessoal, né? E vamos entrando, né? Na questão também de ver o que eu posso melhorar, tanto fora quanto dentro. Né? E aí vai ganhando um ânimo aí para a vida. E quando não consegue, a gente faz uma suplementação. Uma coisa bacana também na parte da neurosuplementação, que nós temos várias formas de tratar para que o paciente também se adeque aos valores, para que tenha uma adesão, porque a gente não pode colocar a coisa, né, que seja muito alto, que a pessoa não consiga cumprir e aderir ao tratamento. Então, a gente tem os fitoterápicos, a gente tem as plantas, a gente vai, né, fazer com que e tem as prioridades, com que o paciente possa aderir ao tratamento e melhorar. Verdade. A gente precisa promover essa qualidade de vida e bem-estar, né? Por aí que eu acho que entra a importância do profissional conhecer todas essas linhas, porque existem vários, mas as de confiabilidade não são muitas. Então o tem que tomar problema é o muito Dr. cuidado. Google.
O problema é o doutor Google. As pessoas hoje colocam lá, ai, melatonina, eu não estou dormindo, eu vou tomar melatonina. Gente, melatonina é um antioxidante maravilhoso, mas ele não vai botar você para dormir. As pessoas não sabem disso e estão tomando melatonina. Aí a glândula que produz, né, a pineal, que produz melatonina, vai ficar preguiçosa. Ah, para que eu vou produzir se eles estão colocando lá dentro? Sim. E a questão dos receptores, as pessoas não sabem a parte bioquímica e o Dr. Google tá lá. Ah, eu vou tomar 700 miligramas de magnésio. Ah, mas como? Ah, manda mensagem ainda. O quelato? Qual magnésio? O taurato? Eu falo assim, você não sabe qual é. Outro dia teve uma paciente suplementando magnésio. Magnésio, magnésio. Aí eu falei, mas você sabe quanto de magnésio você precisa? Quando eu fiz o exame, ela não precisava de magnésio. O corpo dela não precisa de magnésio. Aí faz lá uma hipervitaminose que vai dar problema no outro órgão. Então tem que ter o equilíbrio. O maior problema hoje é Dr. Google também, viu? Então, é que hoje o processo de informação é muito forte, né? Então você ouve de tudo. E aí, isso é bom, então vou tomar isso, vou tomar isso. Eu tinha uma cliente que ela tinha 12 vidrinhos na casa dela, ela tomava aquele tanto de comprimidinho todos os dias. Eu falei, de quem te indicou isso? Cada um de uma fábrica. Ah, eu comprei da internet, comprei isso, minha filha. Vamos reavaliar isso aí, porque não é bem assim, né? A gente tem que tomar ter um equilíbrio, né? A Bernadette falou, melhor uma taça de vinho. Também acho, Bernadette. Às vezes uma taça de vinho... Até às vezes uma taça de vinho vai fazer muito bem, mas a gente tem que realmente ter noção do que a gente está precisando, né? O que o nosso corpo está pedindo, porque nós somos o tempo inteiro demandados, e nós demandamos, a nossa mente, né? Ela trabalha assim constantemente a seu favor e contra você, se você quiser que ela seja contra você, porque é você quem comanda a mente, em princípio, né? A gente fala, o inferno e o paraíso é você que alimenta. Então, a gente precisa olhar para essas questões, o conflito mental, né? O que momento a pessoa para olhar para si e ver também o que é emocional, o que é mental, o que é físico e o que é espiritual. Nós temos que olhar para todos os corpos. Como eu tenho a formação do yoga, né? A gente sabe que pela filosofia hindu nós temos 7 corpos. Pela espírita, né? Pelo kardecismo, nós temos livros maravilhosos de Ramatiz, que ele também explica sobre os corpos, que também são 5 corpos. Então, você veja que é importante a pessoa saber que nós temos 7 corpos. O mental até divide em 2, um emocional, que precisa ser olhado, e cada um apresenta suas categorias de equilíbrio, homeostase, de desequilíbrio. Então, quando a pessoa vem, a gente já sabe o que é o emocional, o que é o mental. O conflito mental, ele fica igual um hamsterzinho lá na rodinha. E a pessoa não consegue romper, porque o cérebro faz o mesmo caminho sempre. Para ele é mais fácil, ele não vai gastar energia. O cérebro usa muita energia do corpo físico. Verdade. Então, ele vai fazer o mesmo caminho. Porque é mais fácil, ele tem a rota. Então, a gente olha para isso e precisa quebrar essa roda, esse caminho que ele faz e mostrar que existe um outro caminho. Tirar ele daquele conflito mental também, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito. Muito bem, minha amiga. Nossa, a gente ficaria um tempão aqui, porque você tem um conhecimento muito bom e é um papo bem gostoso. E o pessoal que está nos assistindo também está colaborando bastante. E Ângela, é isso aí. Falar com a natureza é muito bom, viu?
É maravilhoso. Maravilhoso. Porque nós temos os 5 elementos dentro de nós. Né? Nós Sim. temos a terra, nós temos a água, nós temos o fogo, nós temos o ar e o éter. Então, quando a gente vai para a natureza, a gente também vai equilibrar esses sistemas, porque você observa, você contempla. Eu sempre também peço para as pessoas olharem, né, os pontos. Eu, às vezes, dou as dicas lá no meu Instagram. Falo, pega um caderno, lista. Vamos fazendo uma listinha. Como está teu relacionamento com a família, né, os familiares, os amigos, no trabalho, na prosperidade, porque a energia do dinheiro também é uma energia importante de equilíbrio na Sim. vida. Lazer, o que você dá de gostoso para você, de lazer, né? Como você está se nutrindo, atividade física, e olhar para a espiritualidade também. Então, são várias áreas que você olha. Descobre, vai descobrindo, vai olhando pontos nevrálgicos, o que eu preciso dar atenção, porque tem coisas que a pessoa não dá atenção. Por exemplo, eu falo muito de amigos, é muito importante ter amigos, porque com amigo você compartilha algumas dores, você não vai buscar solução, né? Mas você vai compartilhar. Aí você liga, manda mensagem, amiga, tô triste hoje, vamos tomar aquela taça de vinho? Aí, aí é o momento que as amigas se encontram, que os amigos se encontram. Amigos são apoiadores. Família é raiz, é berço, é o cadinho de prata. Relacionamentos, precisa ter um namorado, uma namorada, né? Ou um casamento de vez em quando, né? Dá aquela... Vai passear, né? Vai passear com os filhos. Então, olhando para esses pontos, né? A questão financeira, nós mulheres hoje em dia somos provedoras. Então, essa busca da mulher pela estabilidade financeira é o que dá conforto de alma. Ela saber que ela tem como viver bem, conforto, viagem, tudo de bom que ela precisa e que ela merece, porque é merecimento. Né? Então, olhar para a prosperidade, para a energia do dinheiro como merecimento. Eu mereço estudar, eu mereço viajar, eu mereço ter uma casa gostosa, uma cama gostosa para eu chegar e descansar. E por aí eu vou indo, eu vou passeando nas áreas, né, com a pessoa. E espiritualidade é fundamental. Espiritualidade é um amparo. Deixa eu te dizer, eu tô tão gostoso, mas eu tô rindo aqui, porque os comentários aqui são ótimos, né? Casamento de vez em quando é bom, hein? Nem sempre, verdade. Mas assim, aqui, lógico que a gente está falando do geral, mas existem coisas que muitas vezes você não tem, muitas pessoas não têm acesso a outras pessoas com tanta facilidade, né? E tem mais dificuldade de fazer amizades e tal. Mas, gente, tem umas coisas tão boas, que eu aprendi, assim, você sabe que eu abro a janela, olho o sol, mesmo em dias nublados, para mim o sol está lá, é Deus, né? Então eu já converso, eu já agradeço, já olho no espelho e falo assim, meu dia hoje vai ser extraordinário, porque eu mereço, eu quero. Tal. Então a gente já vai reprogramando a nossa mente, né? Já faço meus alongamentos, não sei o quê, saio para fazer minhas caminhadas, rindo, brincando, conversando com um pássaro, com não sei o quê. Porque eu já sou meio assim mesmo, sabe? Meio maluquinha, né? Como diz o outro, né? Eu tô com 68 anos, mas para mim não tem idade. Então, eu falo com todo mundo, eu estou morando há menos de 3 meses aqui nessa cidade nova. Estou em São Paulo, eu morava no Rio, mudei para cá, assim, muito de repente. E eu já fiz um monte de amizade. Sexta-feira já vou tomar um chá da tarde aqui com umas colegas da área, né? Que combinamos e tal. E somos 9. Então,
É assim, já amigo, não, estamos conhecendo, você precisa ter gente, você precisa trocar ideias, você precisa falar, sabe? Dar atenção umas para as Isso. outras. Eu insisto com as minhas amigas que estão longe, vamos falar por aqui, por online, vamos conversar, porque não é nem sempre que eu estou precisando, mas eu sinto que a troca, todos nós precisamos, né? Então, às vezes, eu faço isso muito quando eu vejo que a pessoa está sozinha, está isolada, está com algum problema, tal. Então, eu ligo para conversar e tal, tal. Mas eu gostaria de fazer isso era com todo mundo. Agora, nos falta tempo. Mas isso é por nós, por essa energia boa que nos cerca, sabe? Esse amor que, se a gente quiser, ele está aqui, permeando. Tá. E se a gente se fecha para ele, a gente traz a doença para nós. E quem é que quer doença? Ninguém, né? Vamos Nós queremos programar. um todo aqui. Isso, então, eu já ganhei uma pessoa que vai fazer live comigo, aliás, duas, duas, né, Lucinha? A Bernadette, a Ângela, quem sabe, todo mundo aqui. Vai ser uma delícia. E, minha amiga, eu quero muito te agradecer. Você realmente é uma pessoa incrível. Gratíssima, foi uma live muito gostosa. Assim, eu gostaria de ficar mais, mas quando o vídeo fica muito longo, as pessoas nem veem, né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse o seu encerramento, acrescentando o que você acha que ficou sem falar. Eu aqui de imediato deixo para você um abraço assim do tamanho do mundo, que você merece, com toda a gratidão do mundo. E um abraço também para todos que estiveram conosco aqui e que nos acrescentaram tanto, né? Foi uma live de muitas trocas aqui e foi belíssima, como há muito tempo eu não tinha por aqui. Valeu super! Né? A palavra é sua, linda. Gratidão pelo convite. Né? Eu falo que hoje também as redes sociais são ferramentas divinas, porque elas estão nos conectando com o mundo. Então, esse tempo gostoso que a gente passou aqui, né? A gente precisa olhar para essa beleza que são as redes sociais, que nos proporcionou isso. A todos que estiveram presentes aqui ouvindo a gente, ou para quem vai ouvir, meu muito obrigada, minha gratidão. E quem precisar também de atendimentos, o atendimento online, você pode entrar no meu Instagram, que é @doutora Bia Carvalho, né? Doutora Bia Carvalho, tudo minúsculo. E aí lá tem meu celular, a gente pode fazer atendimentos online, tanto para neurosuplementação quanto para a origem emocional dos sintomas, tá? Que a gente pode fazer online também. E gratidão, Pedrinha, foi incrível te conhecer. A gente tem trocado figurinhas, vamos trocar mais, com certeza. Que olha, um imenso prazer estar com você. Foi muito bom, gostoso, viu? E vamos nos conhecer pessoalmente, logo, logo, viu? Combinadíssimo, vamos, com certeza. Um beijo para todos, gente. Beijo para você e para todos. Gratidão. Tchau, tchau.